Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. Eu estou aqui hoje para tratar com vocês a respeito de uma produção textual na aula de língua portuguesa. Então, nas últimas aulas nós trabalhamos o gênero notícia e realizamos a leitura de algumas notícias referentes ao desmatamento. Portanto, o objetivo da aula de hoje é produzir uma notícia sobre o tema meio ambiente. Observe que essa aula de hoje ela é diferente das anteriores. As aulas anteriores elas diziam respeito à interpretação do texto do gênero notícia. A aula de hoje ela tem como finalidade produzir o texto. E você sabe que para produzir um texto, você tem que ter, primeiro, antes de tudo, conhecimento acerca do tema. E o tema do nosso texto em questão, da nossa notícia em questão, é o meio ambiente, onde vocês vão conseguir as informações referentes a esse tema. Primeiro são os conhecimentos prévios que vocês já têm, daquilo que já foi construído ao longo da vida de vocês a respeito do desmatamento, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, referente aos textos que vocês fizeram como leitura, usaram como suporte nas aulas anteriores. Esses textos trazem informações valiosas e devem servir como base para a produção do texto de hoje. E em terceiro lugar, você deve usar como base para a produção do texto de hoje textos que vocês possam encontrar na internet, em sites oficiais de grandes veículos, porque eles usam pessoas que são pesquisadoras, pessoas profissionais que vão ao ambiente realizar a pesquisa, né? Então, que tipo de sites são esses? São os sites da Globo, G1, o R7 da Record, o site da Folha de São Paulo, o UOL, né? Então, esses sites vão permitir com que você tenha informações seguras, porque eles foram lá, fizeram a pesquisa e construíram a notícia toda estruturada dentro do conceito a que se refere, que é meio ambiente. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa definir. O tema, os conhecimentos prévios e de onde você está tirando as suas informações para ampliar os seus conhecimentos. A segunda etapa é o planejamento. Observe que o nosso planejamento ele nos permite 4 possibilidades, que são elas: o desmatamento, a reciclagem, a poluição da água do solo e o desperdício de alimento. Professor, onde é que eu vou encontrar essas sugestões que o senhor acabou de citar? Lá na página 71. Inclusive lá tem todo o roteiro que eu estou explicando para vocês aqui, como você deve produzir a sua notícia. Então eu estou lendo aqui e estou explicando para vocês. Página 71. Então eu tenho aqui 4 possibilidades, 4 temas para serem abordados. Esses temas vocês vão escolher e vão, dentro dessa escolha, realizar as leituras complementares que eu me referi anteriormente nos sites oficiais. Façam uma leitura de qualidade. E eu sempre toco nessa tecla. Uma leitura de qualidade é pelo menos 3 vezes do mesmo texto. Você realiza uma leitura uma vez, você tem uma compreensão superficial. A segunda leitura, ela começa a lhe permitir a percepção de alguns aspectos que anteriormente você não tinha percebido. A terceira, você já começa a se aprofundar no tema e compreender melhor o que o autor ele quis dizer. Lembre que a notícia, ela não transmite a sua opinião, ela transmite uma informação. Então você não pode colocar no seu texto pensamentos seus. Eu acho, eu penso, eu acredito. Você não faz parte da notícia. Eu não existe nesse gênero, tá ok? Se trata de uma notícia onde você transmite uma informação para alguém que vai realizar a leitura. A terceira etapa, logo após o planejamento, é a de escrever. Então, quando você for começar a escrever a sua notícia, você já deve ter em mãos uma lista dos principais pontos aos quais você quer trabalhar. Você não definiu a temática
que você vai trabalhar, se é desmatamento, se é reciclagem, se é a poluição da água, do solo e do ar, ou se é o desperdício dos alimentos, você não definiu? Quando você definiu, você não realizou a leitura complementar com outros textos que serviram como suporte? Nessa leitura complementar, você já vai retirando informações que você julgue ser importante na sua produção. Então você vai lá, pega a sua folhinha e escreve. Depois que você pegar a sua folhinha e escrever, você vai enumerar o que você julga ser importante para iniciar. Então você coloca o número 1, depois o que vem depois? O número 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então isso daí vai servir para orientar a sua produção. Você sabe o que você deve falar primeiro, segundo. E aí eu toco num ponto importantíssimo. A produção de um texto não pode ser feita com preguiça. Se você quiser escrever diretamente na folha do caderno, sem antes previamente fazer o que eu estou orientando, você vai sofrer, porque o texto não vai ser de qualidade. E a gente tem muitos exemplos de alunos que até conseguem fazer bons textos indo direto no caderno, mas não é sempre que isso ocorre. Muitas vezes acontece uma certa desorganização. Então, no escrever, tem lá os pontinhos. No escrever, tem primeiro para que você defina o fato, que é o primeiro parágrafo que vai introduzir o seu texto. O que aconteceu, quando, onde, com quem participou, por quê. Você define a temática que você vai falar. Se é sobre o desmatamento, você diz o que é desmatamento. Se é sobre reciclagem, você diz o que é reciclagem. Se é sobre a poluição, você fala o que é a poluição. Tudo isso na introdução. Os demais parágrafos, o segundo ponto, os demais parágrafos devem trazer detalhes, certo? O texto de vocês não vai ser um texto muito grande. Então, vai ser uns 4, 5 parágrafos. O primeiro introduz, o segundo, o terceiro e o quarto, ou o segundo e o terceiro, deve trazer o desenvolvimento do que você apresentou na introdução. E aí você vai começar a apresentar as informações que você colheu nas leituras que você realizou. Então, quanto mais informações você tiver, melhor para escolher as informações que você quer trabalhar. Mas você não deve, se você tiver escolhido 10 informações sobre o desmatamento, você não deve trabalhar todas. Porque em um texto de 18 linhas, 10 informações são são muitas informações. Então você escolhe 2, 3 informações e trabalha, certo? Produzindo os parágrafos. Cada informação um parágrafo diferente. Lembrando que os parágrafos eles têm que estar interligados, todos eles remontando a mesma temática. Você não pode começar a falar sobre desmatamento no segundo parágrafo e o terceiro simplesmente você pular para reciclagem. Reciclagem é outro problema relacionado ao meio ambiente, não é o problema que você escolheu. Isso se for o caso de você ter escolhido desmatamento. Vem a questão das conjunções. As conjunções são palavras estabelecidas para ligar, certo? Para ligar. Eu vou dar uma aula depois, que eu estou organizando, só sobre conjunções. Quando eu der essa aula, aí você vai reler o texto de vocês e vão ver os pontos de ligação se ficaram adequados, ok? Então, nessa aula de hoje, que é sobre a produção do texto, eu não vou abordar sobre isso. A questão das conjunções vai ficar para uma próxima aula. E aí, quando eu der essa aula, você volta para o texto e faz a leitura novamente. Ah, professor, mas vai ficar muito cansativo. Mas texto é isso. Texto é isso. Você produz e modifica. E modifica. E modifica ao ponto de que ele vai ficando cada vez melhor. Se eu produzir um texto agora e eu entregar para o professor Gessian, ele vai apresentar algumas coisas para eu melhorar. Se eu pegar o texto que ele me apresentou as questões para melhorar e eu entregar para a professora Melissa, ela vai me apresentar outras coisas para melhorar. E se na sequência eu entregar para a professora Taziane, para o professor Yuri, para a professora Mariane, cada um deles vão apresentar elementos que eu possa melhorar. Por quê? Porque o texto ele sempre pode melhorar.
depende muito de quem esteja lendo. Então, a visão de quem lê permite com que você tenha uma possibilidade maior de crescimento. Outra coisa que vocês devem estar atentos no ponto 4 é o uso de uma linguagem formal. Tomem cuidado que o texto é uma notícia. Não é uma história em quadrinho que vocês podem usar a linguagem do dia a dia, que vocês usam com os colegas. Palavras que nós trabalhamos até nas primeiras aulas nossas, palavras que você usa com um coleguinha, certo? Aqui é uma linguagem mais formal, mais organizada, obedecendo a norma culta da língua portuguesa. O quinto ponto é a acentuação gráfica, certo? Tem que prestar atenção. O sexto ponto é para você fazer uma ilustração da sua notícia. Observe que quando você pega um jornal impresso, tem o texto e tem uma imagem. Essa imagem vocês não precisam imprimir, vocês desenham, tá bom? Professor, não sei desenhar. Você vai desenhar do seu jeito, ok? Por último, criar o título. Por que o título está como último ponto? Simples. Porque o título ele deve ser uma palavra-chave sobre todo o seu texto que chame a atenção do leitor. Logo, não é interessante produzir o título por primeiro. Você faz por último. O texto está pronto, você lê seu texto novamente. Essa palavra aqui, essas 2 ou 3 palavras vão servir para ser o meu título porque ela vai, na verdade, tratar do contexto geral do nosso trabalho. Então, façam a produção do texto, tirem as fotos dos textos e enviem no grupo do WhatsApp para a gente poder realizar uma leitura e à medida que eu for fazendo a leitura eu vou dando um retorno para que vocês possam melhorar. Lembrando que como se trata de uma foto, vocês precisam escrever com a letra grande para que seja legível e com uma letra boa, tá ok? Caso você ache melhor, você também pode digitar no WhatsApp e enviar o texto que aí fica até melhor para que eu realize a leitura. Mas lembrando que eu quero o texto escrito no caderno. O envio para mim que pode ser pelo WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula e tchau, tchau.